continuasse orando, e nós vamos orar por nossos irmãos. Queria rapidamente que você se unisse com o irmão que você tem uma aliança. Não vale o esposo, que é 2 alianças, mas alguém que você tem aliança. Rapidamente você vai abraçar esse irmão e nós vamos orar juntos. Nós vamos orar pelos enfermos. Estão me ouvindo? Nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos orar por aqueles que estão doentes no nosso meio. Queria que você lembrasse do pastor Mateus, né? Você lembrasse de alguns irmãos, talvez você lembre alguém que passou por algum momento difícil essa semana. Você vai orar junto com o seu irmão e clamar ao Senhor por cura, por graça. Talvez você lembre alguém que tem passado por ansiedade. Essa é a hora, amém? Quero que você fique de pé rapidinho, sai do seu lugar, se movimenta um pouco. Isso vai ajudar você a ficar acordado na hora da mensagem. E vamos orar. Se tem aliança com algum irmão, se tem aliança com alguém, pega essa pessoa que você tem aliança e vamos orar, pedir a Deus. Deus, traz cura sobre o povo, traz cura, graça sobre esse povo. Senhor, em nome de Jesus, assiste, em nome de Jesus, amém? Levante seu clamor ao Senhor por aqueles que precisam da cura. Talvez você pode lembrar de alguém que está precisando tem alguma necessidade especial. Lembra do Alan e da Flávia, lembra deles, ora por eles nessa hora também, amém? Glória a Deus. Senhor, nós oramos, Senhor, nós estamos crendo. Senhor é o Deus que sara. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e sobre as tuas pisaduras fomos sarados. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Traz cura sobre o teu povo, em nome de Jesus. Cura, graça sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, vem com cura, vem com teu favor, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ouve o teu povo, Senhor, que clama pelo teu nome, em nome de Jesus, e atende, Senhor. Nós estamos crendo no Senhor, nós estamos crendo, Deus, no teu agir, no teu mover. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos, nós confiamos na tua boa mão, nós confiamos, ó Deus, no teu cuidado, na tua provisão sobre cada situação. Assiste o pastor Mateus, Senhor, Pai, esta manhã, em nome de Jesus, assiste o teu servo ali, Senhor, põe tua mão de cura, levanta o Senhor, protege o Deus, em nome de Jesus. Nós intercedemos por ele, falamos, Senhor, cura sobre ele, em nome de Jesus. Pai, para a honra do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se alguém, Deus, está muito triste, Deus, no nosso meio, por alguma situação, Senhor, o Senhor, Deus, que consola, Pai, no nome de Jesus. Senhor, apresentamos diante do Senhor, Pai, para que haja consolo, Senhor, consolo sobre aqueles que estão, Deus, em luto, em alguma situação difícil, Pai, no nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ora o teu nome, Jesus. Amém. Ok, eu queria que você fosse abrindo sua Bíblia em Apocalipse 2. Aleluia. Senhor, dá-nos a graça de transmitir com fidelidade a tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse 2. A partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridos, eu queria falar nesta manhã sobre a mensagem aos Efésios. A mensagem que Deus trouxe à igreja de Efésios. E eu creio que esta palavra e esta mensagem tem muito a ver conosco. Mas eu queria que a gente tirasse isso do próprio texto bíblico. Quando eu lia essas mensagens às igrejas que estão aqui no livro de Apocalipse, eu já li mais de uma vez, e quando eu lia, eu costumava pensar assim: eu espero que eu seja uma daquelas igrejas que não tem muita coisa ruim, não tem muita coisa errada, que Deus não dá muita bronca. E tem uma lá que quase passa em branco, assim, nas broncas. O Senhor só faz elogios. Ela não é muito forte e tal, mas não tem muita coisa para corrigir. Eu pensava assim: eu espero que eu seja uma dessas. Mas a vida vai passando e de repente você bate a cabeça uma, duas vezes, tropeça umas 5, 6 vezes e você fala assim: acho que não. Acho que eu não me enquadro. Eu acho que eu vou ter que entrar nas outras. Né? Alguma daquelas deve ser para mim. Alguma daquelas mensagens tem a ver comigo. E esses tempos agora, meditando nessa palavra, eu fui entender melhor como é que o texto está aqui colocado. E nós vamos ver que essa mensagem para a igreja de Efésios e todas as outras tem alguns endereços comuns. E a pergunta que está por trás aqui é dizer assim: será que essa mensagem é para mim? Essa de Efésios, será que é para mim? Queridos, o texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso. Então, em primeiro lugar, essa mensagem é para o anjo da igreja em Éfeso. E aqui, eu reconheço que alguns teólogos dizem que o anjo da igreja pode ser o pastor da igreja. Eu vou colocar aqui, eu tenho uma inclinação por uma dessas interpretações, mas uma outra interpretação diz que a igreja tem um anjo. Todas as igrejas têm anjos. E a igreja de Éfeso tinha um anjo, e Deus então estava mandando uma mensagem até esse anjo. A Bíblia diz que as crianças têm anjos. Os anjos do meu Pai que estás nos céus, eles estão de olho. Então todas as crianças têm anjos. A Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. Então há anjos que se acampam ao redor das pessoas que temem a Deus. E aqui a Bíblia diz que há o anjo da igreja. E essa palavra é dirigida em primeiro lugar ao anjo da igreja em Éfeso. Seja quem for, qual dessas está, eu não quero colocar aqui nenhuma opinião final. O pastor Zé Roberto me deu, uns tempos atrás, me fez gostar de um teólogo, e ele fala que existem anjos mesmo que estão sobre as igrejas. Estão sobre as igrejas. E eu simpatizo com essa leitura. Há anjos. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra seres espirituais. Então, nós precisamos de gente forte e de seres fortes para lutar essa luta, né? Nós estamos envolvidos, mas há anjos que estão batalhando as lutas da igreja. Então, um dos destinos dessa palavra são os anjos. O anjo da igreja. Mas tem aqui um segundo destino dessa palavra, queridos. Ela não é só para o anjo da igreja. O texto vai dizer aqui também que Deus está falando com a igreja de Éfeso. A mensagem é para a igreja de Éfeso. A de Éfeso, que era lá hoje, ali perto da Grécia, né, naquela região da Ásia ali. Então, tinha a ver com a igreja de Éfeso. Foi destinada para aquela igreja que tinha uma característica específica, né, e qualidades, e o Senhor elogia essas qualidades, mas traz também algumas advertências sobre essa igreja. Então, você tem o destino, é para a igreja de Éfeso.
E está aí, né? Falou assim, é para eles, não é? Será que tem a ver comigo? E então o texto diz aqui também no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nós fomos incluídos. Ou seja, essa mensagem é para quem tem ouvidos. Ouvidos para ouvir. Então, se você tem ouvidos para ouvir, você deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas, a todas essas igrejas que o Senhor fala aqui. Tem as outras. Mas para quem tem ouvidos para ouvir. E daí eu falei assim, opa, está estabelecida a questão. Deus está falando comigo. E eu creio, e eu quero ter ouvidos para ouvir. Eu quero ser um desses que tem ouvidos para ouvir. Então esta palavra é para mim. Essa palavra não é para outro crente, não é só para a igreja dos Efésios. Não, essa palavra é para mim, é para quem tem ouvidos para ouvir. Então quem tem, deve ouvir o que Deus está falando com as igrejas. As outras mensagens também são para nós. Mas essa é para quem tem ouvidos para ouvir. E ainda tem um quarto destino dessa mensagem. O texto diz aqui, no final, ele vai dizer assim, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então essa mensagem também é para os vencedores em potencial. Por tabela, é para os perdedores também. Ela está dizendo assim, você que perdeu, não vai participar disso. Você não vai para o paraíso de Deus e você não vai comer da árvore da vida. Eu não sei exatamente como é comer da árvore da vida. Eu creio que isso tem todo um significado especial e deve ser extraordinário, mas é para quem vencer. Então esta palavra, ela é destinada para vencedores em potencial. Alguém se habilita? Levanta a mão. Alguém acha, olha, é comigo isso. Levanta sua mão aí, só para Deus ter um registro. Assim, ok, eu estou dentro dessa. Amém? Somos nós, amados. Essa palavra é para nós. Nós somos esses vencedores em potencial. Esta palavra é para nós. E Deus está ministrando, então, e Ele quer falar conosco a mensagem dessa palavra. E queridos, Deus se apresenta de uma determinada maneira aqui. E para cada uma das igrejas que Deus fala, Ele se apresenta de uma forma. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu creio que tem todo o propósito com a mensagem que Ele queria trazer e com as questões que aquela igreja passava. Então, é como se um professor de enfermagem, de conteúdo de enfermagem, ele chega diante dos alunos e ele diz assim, olha, eu sou engenheiro, eu tenho caminhada na engenharia, e eu vim aqui falar com vocês sobre enfermagem. Não faz sentido, de acordo? Porque Deus se apresenta para a igreja aos Efésios com algo que eles precisavam saber sobre a natureza dele. Ele estava se dando a conhecer, porque eles precisavam conhecê-lo daquela maneira. E Deus se apresenta aqui. Quando Deus se apresenta, Ele vai dizer aqui, ao anjo da igreja em Efésios escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Deus diz isso para eles, olha, quem está falando aqui, e era Jesus falando, quem está falando aqui é aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. É esse que está falando. E eu creio que Deus está se apresentando assim, eles precisavam ouvir que o Senhor era esse que tem 7 estrelas na mão direita. E querido, quando você vai ver aqui, no texto da palavra, o que quer dizer essas 7 estrelas, o texto, ele diz aqui mesmo, alguns versículos antes, e não tem muito segredo, ele diz claramente o que são as estrelas, nesse contexto e nessa palavra.
Se você ler alguns versículos aqui antes, o apóstolo João é colocado num lugar onde ele vê as 7 estrelas e ele vê os 7 candelabros. E ele viu o Senhor no meio desses 7 candelabros. E o texto diz exatamente assim. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita. E dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, as 7 estrelas que estão nas mãos do Senhor, na mão direita do Senhor, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os candelabros são as 7 igrejas. Então, cada igreja é um candelabro. De acordo com o que ele está dizendo aqui. Então, as estrelas são os anjos e estão na mão do Senhor. Ele estava dizendo para eles assim, olha gente, eu tenho os anjos na minha mão. Esses anjos estão na minha mão. E querido, quando a gente ouve a palavra anjo, e quando a gente ouve, fala de um ser de poder, de um ser que traz proteção, que traz a proteção que é necessária, em meio às dificuldades, às tribulações, e aos desafios, e às guerras, sim, mas nós temos anjos, e o Senhor tem esses anjos nas mãos. Fala de mensagens que são trazidas, e elas têm sido trazidas porque elas estão na mão do Senhor. Estão na mão do Senhor. Fala assim, olha, Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho os anjos nas minhas mãos. As estrelas estão nas minhas mãos. É como se ele dissesse assim, olha, vocês não precisam ter medo, e vocês não precisam ficar preocupados, estão nas minhas mãos. Eu tenho à minha disposição 7 anjos na minha mão direita. Fiquem tranquilos. Aquilo que é para acontecer, vai acontecer, e vocês vão cumprir o propósito de vocês. Está tudo nas minhas mãos, eu tenho os anjos nas minhas mãos. Quando Jesus estava para ser crucificado, pouco antes, alguém vem para ele e diz assim, olha, você não tem medo, e mais ou menos o contexto é esse. E Jesus diz assim, se eu quisesse, Deus enviava aqui um batalhão de anjos para me defender. Se eu quisesse, e vinham nesse momento, e Jesus usa um número específico, vinha aqui uma quantidade de anjos e não ia ter problema algum, eu saía daqui ileso. Porque Jesus tem os anjos nas mãos, queridos. E as nossas vidas estão debaixo de proteção e debaixo de cuidados, e não há nada que nos aconteça que escapa ao governo do Senhor e à força do Senhor. Mas Jesus também diz aqui, que ele passeia entre os candelabros, entre no meio das igrejas. Ele estava dizendo isso para eles, olha, eu passeio, eu estou andando entre as igrejas. Aquele que está falando é aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Amados, o próprio Senhor anda por aqui. O próprio Senhor anda entre as igrejas e vê tudo. Vê tudo, todas as atitudes. Ele vê tudo o que é feito. Ele descreve tudo o que é feito nessa igreja. Eu sei. Ele vai dizer assim, olha, eu conheço as tuas obras. E ele descreve aquilo que estava bom, pode ser a tua perseverança. Ele descreve. O Senhor conhece plenamente a igreja. Ele vê tudo. Ele está andando, amado. Andando no meio das igrejas, andando no meio do povo. Ele não está distante, ele está no nosso meio. Ele está na outra igreja? Está também. Ele tem manifestado sua graça, seu favor, seu perdão na outra igreja? Tem também, tem também. Seja ela menor, maior, Deus está lá também. Mas Deus está aqui, andando aqui. Andando no meio das igrejas. Ele anda no meio da igreja. E quando você toma uma boa decisão, Deus está te vendo. Ele está te acompanhando. Quando você persevera, Deus está vendo. Deus está vendo aquilo que é feito e está vendo a igreja. Ele anda entre a igreja. Ele não está longe, ele não está lá na outra apenas, não. Ele está aqui, ele anda no meio da igreja. Ele decidiu andar no meio da igreja. Ele gosta de andar no meio da igreja, das igrejas. Ele anda. Conheço as tuas obras, ele vai dizer depois aqui. E é assim que ele se apresenta.
E depois ele vai trazer a mensagem. E eu não queria falar sobre toda a mensagem. Eu queria falar sobre algo específico aqui que o Senhor me chamou a atenção. Ele elogia a igreja e depois ele vai dizer algo que ele tem contra ela. Nos elogios ele vai dizer, olha, conheço o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. São vistosos esses elogios do Senhor. E depois ele diz assim, contra você, porém tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. No meio dessas qualidades tão boas, de perseverança, e talvez alguns de vocês aqui, queridos, vocês têm perseverado. Muita gente aqui que tem perseverado em servir ao Senhor. E esse seria o elogio que Deus traria para alguns de vocês. Perseverado. Vocês não têm faltado nas convocações da igreja, naquilo que há para fazer, vocês se apresentam, vocês estão lá no grupo de comunhão, tudo isso. Talvez o Senhor traria isso para vocês. Mas no meio dessas coisas boas e vistosas, Deus diz para ele, olha, você abandonou o seu primeiro amor. E eu queria falar sobre isso, amados. Eu queria falar um pouco sobre isso. E eu queria falar sobre isso de uma maneira um pouco prática. E eu queria trazer aqui da palavra. E creio que o Senhor me levou a isso. Eu queria trazer exemplos da Bíblia de primeiro amor. E eu queria ver como é que nós estamos em relação a esses exemplos da palavra. É claro que quando você fala em primeiro amor, e talvez alguém que tem aí um relacionamento, né? Você pensou lá daqueles primeiros dias que você tinha seu primeiro amor, né? E como eram aqueles primeiros dias que você amou, né, a sua esposa, como é que você a namorava e como é que você se organizava para estar com ela. Ou talvez os primeiros dias de uma grande amizade. E aquilo é o que você tem de boa referência quanto a primeiro amor. E talvez seja uma boa referência. Talvez você pode extrair muita coisa boa daí. De como você se dedicava, né? Como você se preparava, o que ia dizer, e, né? E como é que você poderia encantar, né, sua amada. E você pode tirar lições preciosas daí, né? Mas eu queria que nós tirássemos da palavra também. Eu queria que você abrisse a palavra em 1 Samuel capítulo 2. E eu queria trazer alguns exemplos. Espero que eu tenha tempo hábil para falar sobre eles. Mas o primeiro exemplo que eu queria trazer está em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Que diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitada em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. A sequência desse texto, amados, é aquele texto que Samuel nem sabe. E Samuel fala assim, ele vai no profeta e fala assim, o senhor me chamou, Eli? O Eli estava ali perto, Eli, o senhor me chamou? Ele fala assim, eu não chamei, vai dormir, né? E daí ele volta e ele ouve a voz de novo, e fala assim, o senhor não me chamou, Eli? Não chamei não, vai dormir, menino. E depois ele fala assim, tá, da próxima vez que você ouvir essa voz, responde, olha, eis aqui, Senhor, teu servo ouve, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus começa uma história de conversa e de falar com Samuel, queridos, que vai longe. Começa aqui, mas vai muito longe. Esse homem alcançou um destaque em Deus
preciosíssimo. Se há níveis de amizade, eu creio que há níveis de amizade com Deus, esse homem foi muito longe, e a caminhada começa aqui. Mas vejam como começa. A Bíblia diz que esse menino servia sob a direção de Eli, e Eli nem era um bom líder. Eli não era um bom líder. A palavra descreve isso. A família de Eli, que eram os sacerdotes, eram ruins. Os filhos de Eli eram péssimos. Eles eram baladeiros, eles eram baladeiros com as mulheres que serviam, eles pegavam o sacrifício, bagunçavam o sacrifício, eles serviam mal, ruim, mas o Samuel servia debaixo da direção de Eli. É como começa, ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Ele estava lá ministrando, e olha como diz, naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, amado. Não tinha muita coisa sobrenatural acontecendo naqueles lugares. Era como se você entrasse numa igreja e naquela igreja raramente acontecia um milagre, raramente aconteciam aquelas coincidências de Deus, aquelas coisas que você fala assim, o Senhor falou, quase não tinha. Esse era o contexto. E estava ali o Samuel, no meio desse contexto. E queridos, chegou meio que a hora de dormir. E Samuel vai para onde estava a lâmpada de Deus. E a lâmpada de Deus, amados, é o candelabro. Ele foi para perto do candelabro, onde tinha a lâmpada de Deus. E enquanto a lâmpada não se apagava, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Queridos, eu creio que, estava pensando sobre isso, eu creio que Samuel podia ter ficado com os Hofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, e ter sabido das últimas das baladas que eles fizeram, os últimos romances, o que rolou, sabe? Eles podiam ter conferido as últimas do churrasco que eles fizeram lá, e quanto beberam. Eles podiam ter feito isso. Porque era a vida animada, entre aspas, que os outros levavam. Mas Samuel, ele decide se afastar disso e ir para onde a lâmpada estava. Para onde a lâmpada de Deus estava. Para perto do candelabro. Ele queria ficar perto do candelabro, onde estava a arca de Deus. Mas ele não precisava ficar ali. Ele podia ter ido para a caminha dele, talvez, no silêncio. Mas ele falou assim, eu vou para perto do Senhor. Eu fico pensando se isso era um costume desse menino. Mas queridos, vejam. E esse é um exemplo de primeiro amor no seu início. A Bíblia diz que ele nem conhecia a voz do Senhor, e nem conhecia a palavra do Senhor, ele não conhecia tão bem, ele não tinha muitas experiências. Mas ele falou assim, eu quero ir para perto. E eu quero ficar perto de onde Deus está. E eu fiquei pensando, como é que isso se aplica para nós, amados? Sabe, ele não precisava, era algo a mais, ele já tinha servido, ele já tinha feito o que ele tinha que fazer, ele já tinha perseverado em servir sob a direção de Eli, ele já tinha cumprido com todo o seu serviço, ele já tinha frequentado as reuniões que ele precisava frequentar, ele tinha feito o que ele precisava fazer, amados, já tinha sido fiel, já tinha obedecido Eli, já feito o que todos fizeram, já tinha feito tudo o que todos fizeram. Mas ele resolve ir para perto do Senhor, ter um pouquinho mais de tempo com o Senhor. Ele queria estar perto, ele queria estar perto, amados. Sabe quando você faz aquilo do início assim, que não é porque você tem que fazer, é porque você quer muito fazer, e você descobre um jeito, fala assim, não, tem um jeito de eu agradar o Senhor hoje, e eu vou aproveitar esse jeito, e eu quero fazer isso. Talvez você tenha na sua semana um momento nobre da sua semana, você gosta de sábado à noite, você gosta do quê? E é um momento que às vezes você dedica a tantas coisas, e de repente um dia você fala assim, não, Deus, eu vim aqui, eu queria estar contigo, Senhor, e eu vou ficar aqui. Querido, Samuel não sabia nem falar com Deus. O que dá a entender aqui é que ele não sabia nem como se comunicar com Deus, ele fica quieto diante do Senhor. Ele para diante do Senhor. Ele está ali. E Deus fala com ele. E Deus vê Samuel e começa essa história maravilhosa diante do Senhor.
Então Deus fala com Samuel. Amados, tem alguma coisa que você enxerga aqui, do primeiro amor que você precisa, tem alguma obra do princípio que você precisa volta nela. Tem alguma coisa que com todo o seu coração, a sua mente, suas forças você pode fazer, faça isso outra vez. Volta lá, se lembra de onde você caiu, havia alguma coisa que você fazia intensamente, volte a fazer. Tem alguma coisa de uma época da sua vida que estava apaixonado pelo Senhor, volta lá. E volta a fazer, se arrependa. Sabe, Deus não está só esperando que você faça o que tem que ser feito. Ele quer ver amor envolvido. Ele quer ver aquilo feito com amor. Queridos, quando você vier aqui, queridos, olha, Deus tem colocado no meu coração assim, o desejo, às vezes, de chegar numa reunião, talvez aquela reunião que às vezes não tem muita gente, e chegar como se tivesse uma multidão, e adorar o Senhor como se fosse a última vez. Percebem? Porque nós amamos o Senhor, porque nós amamos o nosso Deus. Então, Samuel não precisava estar ali, mas ele foi para lá. Vamos mudar de história. Deixe só revisar aqui. Eu queria mudar de história rapidinho, e um outro trecho pequeno que eu queria meditar. E nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Mas, queridos, ainda só finalizando, fica perto de onde o Senhor vai falar. Fica perto, sabe, pode ser na próxima reunião, próximo ajuntamento, próximo grupo de comunhão. Deus quer falar alguma coisa especial para a sua vida. Aproveita esse tempo, amado. O próximo culto, eu vou naquele culto. Às vezes a gente chega aqui no jejum, às vezes a gente vem aqui no jejum de sábado, e às vezes, quando a gente está vindo, a gente vem assim com sono, às vezes, tal. Quando chega aqui, queridos, o Senhor fala cada coisa com a gente, o Senhor ministra tão forte conosco. E talvez tenha uma reunião nova acontecendo. A oração antes do culto, 9 horas da manhã, no domingo. Amados, quem sabe é ali que você vai dizer assim, não, Senhor, eu vim aqui, eu quero algo mais. Eu quero te dizer que eu te amo mesmo. Eu não estou aqui porque eu tenho que estar, eu estou porque eu quero. Se o Senhor pedir isso para você, faça isso, amado. Encara isso, esse amor por Jesus, isso que significa amor, que você faz não porque você precisa fazer, mas porque você quer. Mas eu queria, nessa segunda história, eu queria falar sobre alguém que já tinha uma caminhada longa, que era o início de Samuel, o primeiro amor, primeiro. Mas Daniel é um moço que vai desde a juventude nessa velocidade. E Daniel vai, ele é tirado do meio do seu povo, ele vai lá para a Babilônia, e ele está lá no meio da Babilônia. E Daniel 6 mostra que Daniel já estava sendo honrado no meio ali daquele povo. E Daniel é elevado a uma condição de liderança. Ele vira um dos chefes de vários líderes da nação. E o pessoal não conseguia achar ponto cego em Daniel. Ele era muito bom funcionário, ele era muito preciso no seu trabalho, e eles não conseguem achar problemas de como se trabalha, e eles queriam derrubar Daniel e não sabiam como. E eles falaram assim, gente, nós vamos ter, eles tramam, são muitos contra Daniel, tinha os 3 líderes, Daniel era um dos 13, tinha 120 por baixo, e eles resolvem derrubar Daniel, e eles falam assim, bom, nós vamos ter que achar um problema na fé do Daniel, e nós vamos jogar isso contra ele, e eles resolvem que o rei decida que por 30 dias ninguém faria orações a outra pessoa que não ao próprio rei ali, Dario. E com essa lei, eles falam assim, acho que agora a gente pega o Daniel, que se a gente achar ele orando, a gente inclui ele nessa e ele dança. E amados, Daniel, a palavra diz aqui,
versículo 7, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Queridos, Daniel fazia aquilo como de costume. Ele achou um jeito intenso de orar. E ele orava intensamente, 3 vezes por dia, amado. Ele chegou nisso e ele orava assim. Ele era constante nessa oração. Ele fez o que ele costumava fazer, né? Ele talvez, nessa situação, ele ficou sabendo. O texto bíblico, ele não foi orar dessa vez desavisado. O texto bíblico diz que ele ficou sabendo da tal ordem. Ele falou assim, é? Então, agora é que eu vou mesmo orar. E ele vai orar sabendo da ordem de que se ele orasse, ele ia se dar mal. Ele ia ser morto. Era um decreto do rei. Então, o que ele tinha em mente? Bom, eu tenho meu momento com Deus agora às 3 da tarde. Então, suposição. Meu próximo momento é às 3 da tarde, acabei de saber que se eu for para esse momento, é provável que nesse ou no próximo me descubram, eu não vou fazer segredo. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou para diante de Deus. Eu vou orar mais uma vez. E percebem, amados, ele podia ter pulado esse momento, ele podia ter se escondido para orar, ele podia falar assim, bom, vamos 30 dias, são 2 momentos, 5, são uns 20 ou 30 dias de oração escondido, ou a gente pula alguns momentos de oração, não é preciso tanto, né? Afinal, eu posso continuar orando depois, e vamos pular o momento de oração, só 1 ou 2. Não sei se isso já te aconteceu. Mas Daniel, ele fala assim, não, eu não vou pular eu quero estar com Deus. Eu não vou pular um momento de oração. Queridos, no meio dessa caminhada, esse homem já adulto, já cheio de vida com Deus, ele fala assim, eu não pulo o meu tempo com Deus. E amados, vejam, isso ia prejudicar a carreira profissional do Daniel. Ele era um líder que não segue ordem, percebe? Ele era um líder obediente, ele não falhava em seguir as ordens, mas aquilo ia prejudicar a carreira dele, mas ele não orava. Queridos, aqui tem um segredo precioso, ele não orava para que Deus abençoasse a carreira dele. Sabe quando a gente vai diante de Deus, para Deus nos abençoar nas nossas coisas? Quando Deus, olha, eu estou indo para diante de Ti, Deus, porque eu preciso que o Senhor me ajude na minha carreira, eu quero subir na carreira, Deus, me ajuda porque eu tenho esses planos. E, queridos, está tudo certo, nós temos carreira, nós queremos, puxa, amém, glória a Deus, é bênção. Deus, eu tenho projetos pessoais, eu quero coisas, amém, você pode orar por elas. Mas, amados, nós não temos tempo com Deus por causa disso. Nós não temos tempo com Deus para que Deus nos ajude nas nossas coisas. É por causa dele. Tanto que Daniel, assim, por regra, ele orava para agradecer. O negócio dele era, falar assim, Deus, eu te agradeço por tudo isso. E era a tônica dele. Nesse dia, ele pedia também, porque nesse dia, inclusive, ele foi clamar e pedir a Deus. E a Bíblia diz que ele estava pedindo. Mas a tônica dele era o relacionamento. Eu vou confessar a vocês, tem alguns queridos, e queridos mesmo, que têm compartilhado, volta e meia, um áudio de WhatsApp, um vídeo do WhatsApp, que diz assim, que tem um camarada todo pomposo, assim, todo estiloso, dizendo assim, se você ora, já foi comprovado que a sua performance cerebral melhora. Já viram isso? E que não sei o que tem benefícios sobre a imunidade e tal. Amados,
Eu estava esses dias ouvindo isso, eu falei assim, sério? É por isso que a gente vai orar? Porque agora, não, então tá bom, então é melhor eu marcar um tempo de oração, porque melhora o cérebro. Percebem? É o oposto do que Daniel fez aqui. Ele estava indo orar sobre risco de vida, amados. E ele calculou tudo e falou assim, vou orar, porque eu vou estar com Deus. Percebem? Isso é primeiro amor lá no meio, amado. Talvez isso pode gerar orações para você. Eu queria sugerir algumas coisas. Talvez a sua vida de oração talvez não esteja tão regular, tão constante, e talvez não esteja intensa, e não tenha esse amor que tinha aqui do Daniel. Talvez você precisa começar por aí e dizer a Deus, Deus, me ajuda, Deus. Leva a minha vida de oração para um lugar como esse, para um jeito desses, que seja constante, que seja, Deus, que seja apaixonada assim, que avance para tudo, que não se detenha por nada, porque eu te amo. Que eu não pare porque eu cansei, não pare porque eu vou dar um testemunho negativo. Sexta-feira eu tinha uma chance de ir orar com alguns irmãos. E eu fiz várias menções, eu falei assim, acho que tem um jeito de ir. Tem um jeito, mas tem isso e tem isso aqui na balança, talvez. E e eu tinha algumas coisas na balança, até que com peso certo para não ir. Tinha alguns pesos para não ir. E, amados, eu não fui. E no dia seguinte, eu estava lá, fui orar no meu momento, e falei para Deus, o Senhor me perdoa, dava para ter ido. Eu acho que se eu tivesse feito uma força, eu teria ido. Mas eu não fui. Eu perdi uma chance de estar com o Senhor. Perdi. Eu vi os irmãos numa foto lá. Eles foram. Falei, orem por mim. Daniel não teria perdido um momento desses. Primeiro amor não perde isso. Gente que tem primeiro amor, gente que queima por Jesus, ele não perde uma dessas. Ele vai orar. E sentir o cheiro de oração, ele vai estar lá. É para buscar o Senhor, é para estar com Deus, ele vai. E queridos, talvez você precise fazer isso no meio de dificuldades. Esses dias eu vi uma irmã ajoelhando aqui no momento de oração, ela não conseguia levantar depois, mas ela ajoelhou. Dá para o Senhor, amado. Faça isso que Daniel fez. E eu queria mudar de história. Eu vou falar aqui de uma outra história breve, bem curtinha. Eu estava na dúvida, mas ontem, conversando com a Tati falou assim, você não vai falar de Davi? Eu falei assim, tá bom, eu vou. Eu queria falar aqui, em 2 Samuel 23, nós vemos uma história. Eu vou deixar a referência, está em 2 Samuel 23, está falando sobre Davi, fazendo um resumo da história de Davi. E tem uma história ali, amados, que é preciosíssima. Percebam que o amor a Deus se confunde com o amor à igreja. Se você não ama a igreja, se você não ama seus irmãos, você não ama Deus. Uma coisa é praticamente igual à outra. Praticamente igual à outra. O candelabro é o mesmo, o pastor José Roberto falou aqui esses dias, que o candelabro simboliza o Espírito Santo, e é verdade, ele simboliza a luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo, sim. Mas o candelabro também é a igreja, também, amados, também é a igreja. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você quiser encontrar em poucos segundos o Espírito Santo, o que você faz agora? Poucos segundos. O que você faz para encontrar o Espírito Santo em pouquíssimos segundos? Acho que vocês devem calcular essa resposta. Esses dias nós estávamos aqui numa reunião de oração e nós estávamos falando, Senhor, que venha o teu fogo, vem aqui, vem a tua glória aqui. E o Espírito Santo, creio que o Espírito Santo falou no meu coração, eu já vim, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu estou dentro do teu irmão, eu estou nele, eu vim. Então, amado, se você quiser, eu vou te dar uma chance, você se levantar rapidamente, você pode abraçar um irmão cheio do Espírito agora. Por favor, aproveite, aproveite. O Espírito Santo habita nessa pessoa. Ele habita nela, queridos. Se ela serve a Jesus, ela é cheia do Espírito. O Espírito Santo está nela.
Ele não está no ar, querido, ele não paira numa nuvem aqui, ele decidiu habitar nela, amado. Ele habita nela. Ele habita nessa pessoa, querido. E por isso que ela vale tanto. E você tem que ter cuidado com ela. E tratar como se fosse um da realeza, uma rainha, um rei. Ela é tudo isso, amado. Ela é, o Espírito Santo decidiu, escolheu essa pessoa. Mas voltando aqui, em 2 Samuel 23, eu queria contar essa história. E vocês vão entender, eu creio que vocês vão entender essa história no contexto do que nós estamos falando. Eu amo essa história. Eu vou falar ela de forma breve aqui, talvez eu resuma aqui. Mas 2 Samuel 23 conta a história de Davi com seus líderes. E você vê uma coisa aqui que é difícil de ver em outros lugares, mas eu creio que isso aqui é uma revelação daquilo que nós precisamos para vivermos uns com os outros. Davi estava numa caverna se escondendo. E o texto diz que vêm 3 dos seus melhores líderes para encontrá-lo. Eles vão encontrar Davi. E eles chegam lá onde Davi estava numa caverna. E nesse momento, Davi diz assim: quem me dera beber da água de uma fonte. E ele fala de uma fonte que tinha. Sabe aquela conversa que você tem e você fala assim: puxa, eu queria tomar água prata hoje. Eu fiquei meditando sobre isso e eu fiquei pensando assim, gente que gosta muito de águas diferentes, eu já ouvi falar sobre isso, gente que jejua muito. Eu fico pensando se o Davi não estava jejuando ali. Porque faz muito sentido, quando você para de comer, daí a água faz mais, daí você vê a diferença das águas. E, às vezes eu tomo uma água que é melhor que a outra, e às vezes eu percebo isso, mas eu não sou especialista de águas, mas enfim, Davi resolve dizer assim: eu queria muito. Alguém achou? Verso 15, obrigado, Viviane. 23:15. Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Ele está na caverna, ele fala assim: puxa, eu queria tomar aquela água, pessoal. Mas ele só fala isso. Tudo bem. Você já estava lá no serviço e começou a falar: puxa, caía bem agora aquela comida. Ou, puxa, podia tomar uma coca agora, né? É o mesmo tipo de conversa. Ele estava dizendo isso. Eu queria tomar aquela água lá da porta do Belém, pô. Puxa, agora esse calor que está aqui nós na caverna, aquela aguinha, puxa vida. Amados, aqueles 3 homens ouvem isso. E eles ouvem isso. E eles falam, os 3, eles saem dali, atravessam o exército filisteu, vão até aquela fonte, trazem a água e dão água para o Davi. Percebem esse tipo de amor? Isso tem alta qualidade, amados. Eles ouvem falar aquilo e falam assim: o que você quer? Você quer água daquela fonte? E Davi não pediu nada. Eles atravessam um exército para buscar um copo d'água, amados. Eles atravessam um exército para trazer uma água. Você faria isso por um irmão seu? Um amado seu? Buscar um copo d'água, porque ele queria um copo d'água. Ele queria uma aguinha fresca. Ele não pediu, ele queria. E eles vão atrás da água, eles atravessam. Amados, eles correm risco de vida por causa daquilo. Por causa do amor que eles tinham por Davi, por aquele líder deles ali. Eles amavam aquele homem. Ele falou assim: nós vamos mostrar que nós te amamos. Queridos, nós temos ouvido, o pastor tem ministrado sobre nós sermos um povo que ama uns aos outros, um povo de aliança. Daniel falou sobre isso semana passada, amados. Sobre nós amarmos uns aos outros, sobre nós amarmos a igreja. Querido, nós precisamos fazer esse tipo de coisa, queridos.
Nós precisamos gastar nosso tempo, nossa vida, por causa do amor que temos uns pelos outros. É muito bonito o que Davi faz logo na sequência. Davi percebe aquilo como um momento de louvor. E ele pega aquela água e fala assim, eu não vou tomar essa água, eu vou oferecer essa água ao Senhor. E ele oferece como um presente para Deus. Fala assim, olha, isso aqui é fenomenal, mas eu vou entregar para o Senhor. É a vida de vocês que está aqui em jogo. Esse copo de água significa a vida de vocês. Deus é tua. Essa água é tua, querido. Aquilo que você faz pelo seu irmão, essa água que você traz para o seu irmão, é para Deus. E Deus toma, Deus recebe isso que você faz por querido, quando você faz pela pessoa que tem o Espírito Santo, você está fazendo pelo Espírito Santo, você está fazendo por Ele, e Deus sabe, amados, Deus sabe que quando você está dando esse passo, é por Ele, é para Ele. E eu queria terminar com uma última história, bem breve. Queria que nós abríssemos a Bíblia em João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o maior dos exemplos, o nosso Senhor. Chegou a festa da Páscoa, eles iam comer juntos. E Jesus estava lá, desejoso por estar junto, ele queria estar perto, ele queria comer junto, ele queria ter aquela refeição junto. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os seus, ele amou os seus até o fim. Aquelas pessoas ele amou até o fim. Ele amou aqueles que Deus tinha dado para estarem com ele, eram dele. Sabe, querido, Deus deu para você irmãos, Deus deu esses que estão aqui. A gente às vezes é um pouco tosco, tudo bem. A gente às vezes põe uma piada fora da hora. Às vezes a gente dá uma mancada ou outra, dá sim, amados, né? Esses que Jesus amou até o fim davam essas mancadas, eles traíram, eles abandonaram Jesus no final ali, eles não ficaram perto de Jesus. Um deles, assim, fez umas injúrias fortes, outro o traiu forte, no sentido de entregá-lo, mas Jesus amou até o fim. Jesus amou eles até o final. Ele falou assim, eu vou amar essas pessoas. Eu vou amá-los até o final. Eu vou amá-los, eu vou ficar aqui com eles, eu vou amá-los até o fim. E mais, eu não queria ir para a cruz, eu não quero. Ele falou para o pai dele, Deus, se for possível, eu não quero, mas faz a tua vontade. Ele foi para a cruz por causa daqueles homens. Ele foi para a cruz por causa de todos nós. Ele amou até o fim. Os seus, ele amou até o fim, amados, até o final. Até o final, sabe? Primeiro amor, primeiras obras, esse amor até o final, até o final, até o final. E eu creio que nós somos chamados a amar como Jesus. Tomar a cruz, queridos, tomar essa cruz. A cruz do amor, essa cruz que tem a ver com o amor, essa cruz que te faz sair da tua casa, que faz você, entre aspas, perder o seu tempo. Está perdendo seu tempo com essa gente aí? Sim. São os seus, são aqueles que Deus te deu. Você está perdendo o tempo com eles. É isso que o Senhor planejou. Amá-los até o fim. Até o fim. Amém, amados? Amém. Eu queria que nós ficássemos de pé. O Senhor Jesus, Ele passeia pela igreja. Ele anda no meio da igreja. Eu queria que os amados do grupo de louvor pudessem vir. E eu queria que você pensasse um pouco, talvez de olhos fechados, talvez como você quiser. E você pode pensar um pouco, Deus, como é que eu faço para voltar ao primeiro amor? Como é que eu faço para amar como Jesus?
Como é que eu faço para amar até o fim como o Senhor? Como é que eu faço para ter essa qualidade de amor? Talvez algumas ideias vão surgir na sua mente hoje, agora aqui. Você vai ter algumas ideias e você vai pensar assim, olha, eu preciso fazer isso. Eu preciso tomar essas posições aqui. Eu vou tomar umas decisões aqui. Eu quero mudar. Eu creio que o Espírito Santo vai te trazer. Claro, talvez durante a semana, talvez em algum momento, o Espírito Santo vai te trazer, olha, eu quero isso de você. Isso aqui é primeiro amor. E que você tome essa decisão, Deus, eu quero ir para esse lugar de amar o Senhor e amar as pessoas. É primeiro amor pela igreja, queridos. Amor pelos irmãos. Amor pela igreja do Senhor. Nós vamos cantar, enquanto você está cantando, você pode cantar essas palavras, mas você pode também fazer a sua oração e dizer, Deus, eu quero ir para esse lugar, de amar o Senhor com todo o meu coração, com todas as forças, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Amém? Vamos cantar juntos e depois nós vamos orar. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Nós queremos estar perto do Senhor. Junto aos teus pés, Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, recebe, Senhor, esta oração do teu povo. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Obrigado, Jesus. Tu nos fizeste teus amigos. Te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, no dia 30 nós vamos ter um culto de jovens e adolescentes aqui na nossa igreja. Vai ser um culto de jovens e adolescentes e todos os que têm o espírito jovem estão convidados para estar conosco. Alguém com o espírito jovem aí? Eu quero que você dê assim um brado de vitória jovem pelo dia 30. Aê! Tá, para ensaio até que vai. Eu queria algo mais. Aquele grito jovem para ensaiar para dia 30, pode ser? Então vamos juntos. Aê! Amém, amém. Ok, continue ensaiando. Dia 30 nós vamos estar juntos aqui, aberto a todos nós. Nós vamos ter nos dias 5 a 7 de setembro o nosso sário, o nosso seminário. Outubro, amados, outubro. Desculpa, tem outubro. Então, em outubro, nós vamos ter o SARI aqui. Amados, se programe, convide os irmãos. Vamos estar presentes, vamos estar juntos aqui. Deus quer curar coisas. E Deus quer fazer isso nas nossas e nas vidas dos irmãos. Então, já se programe para estarmos juntos. Amém?